Durante todos esses anos, a franquia Jurássica sempre foi evoluindo ao longo do tempo, trazendo dinossauros novos, híbridos como a Indominus Rex e o Indoraptor, mutantes como o Distortus Rex ou o Mutadon, sempre inovando e trazendo coisas novas para tentar nos entreter. E é em meio a tudo isso, que acabou surgindo uma ideia na minha cabeça. Como sabemos, o espinossauro de Jurassic Park 3 até Jurassic World Recomeço mudou muito o visual ao longo dos anos. Mas eu fiquei pensando, e se dentro do universo da franquia existisse duas espécies de espinossauro mais que possuem parentesco em questão de escala evolutiva, e são do mesmo gênero? Pareceu confuso, não é? Mas fique tranquilo, ao decorrer do vídeo você irá entender o que eu quero dizer. Então permaneça no vídeo e me acompanhe até o final, porque o vídeo está prestes a começar. Para iniciarmos, eu irei comentar sobre essa nova espécie fictícia de espinossauro que eu acabei criando fora das telas. Espinossauro Tyrannus. Dentro da franquia ele poderia ser um espinossauro primitivo que havia surgido no início do período Cretáceo, antes mesmo do Tiranossauro Rex e o Giganotossauro terem aparecido no final desse mesmo período, como vimos em Jurassic World Dominion, e que teria sido a peça-chave para a criação do espinossauro visto em Jurassic Park 3, sendo o antepassado do espinossauro Aegyptiacus que teria surgido vários anos depois. Mas como era a biologia e a rotina desse animal, eu irei explicar. Na época que o espinossauro Tyrannus dominava o norte da África, ele era conhecido como o maior carnívoro que já existiu, podendo chegar 5,7 metros de altura no topo da cabeça, 6,8 na vela, 15,9 metros de comprimento e poderia pesar 8,4 toneladas. Ou seja, ele seria maior que o Tiranossauro Rex e o Giganotossauro em altura e comprimento, porém empataria em peso com o T-Rex, sendo mais leve que o Giganotossauro que na franquia é mais robusto e possui mais massa muscular que o T-Rex, pesando no máximo 9 toneladas. Era um predador que ainda estava começando a se adaptar ao estilo de vida aquática, tendo pernas maiores e mais fortes e uma cauda comum entre os terópodes. Ele tinha um equilíbrio e maior agilidade em terra firme, podendo caçar presas terrestres como uranossauros, jovens saurópodes, ou presas aquáticas como anchopristis e tubarões com maior frequência. Ele poderia caminhar e correr em terra firme, não seria tão veloz, chegando no máximo 27 km, mas também ficava boa parte do tempo nadando em rios e lagoas com uma profundidade razoável. Ele ainda não teria capacidade de nadar em oceanos muito profundos, porque devido ao fato dele ainda ter hábitos terrestres e não possuir a cauda em forma de remo, ele poderia se cansar mais rápido e se não tivesse um pedaço de terra para se apoiar, poderia morrer de cansaço e acabar se afogando. Seus maiores rivais de topo de cadeia eram grandes carnívoros, como o Cachalodontossaurus, Sauromiops, crocodilos como os Sarcosuchus, além de combates contra outros da sua mesma espécie. O espinossauro Tyrannus era bem resistente, e devido ao seu tamanho ele até poderia vencer alguns confrontos, podendo derrotar o seu rival principal que era o Cachalodontossaurus, mas também tendo chance de ser derrotado. Durante muitos anos o espinossauro Tyrannus foi o predador de topo da sua época, mas conforme os anos foram se passando, a sua espécie acabou desaparecendo. Os maiores exemplares acabaram sumindo com o tempo, mas os menores permaneceram e acabaram evoluindo para uma espécie mais adaptada à vida aquática, que é o que vem agora. É aqui que chegamos no fim do período Cretáceo, onde o Tiranossauro Rex e o Giganotossauro começaram a aparecer no planeta e conviverem juntos na América do Norte, pelo menos no universo da franquia. E em meio a tudo isso uma nova espécie de espinossauro surgiu, a mais famosa e conhecida, o Espinossauro Aegyptiacus. No universo da franquia essa espécie seria o resultado completo da evolução do espinossauro Tyrannus, o que antes era um predador solitário e com limitações
aquáticas. Agora havia se tornado um predador quase 100% adaptado à vida aquática. As suas pernas ficaram mais curtas, sua cauda ficou em formato de remo, e com tudo isso o espinossauro, que antes tinha hábitos mais terrestres, agora tinha mais liberdade para explorar o ambiente aquático. Ele pode ter perdido a sua altura e a sua força física que tinha antes, mas agora ele tinha qualidades que seu antepassado não tinha. Agora ele tinha total liberdade e capacidade para nadar em oceanos profundos. Se tivesse cuidado, afinal ele poderia ser abatido por um mosasauro, além de ter mais facilidade para nadar e ficar mais tempo embaixo d'água, com alguns indivíduos podendo até viver em grupos, como vimos em Jurassic World o Recomeço. Com tudo isso na mesa, a franquia poderia explorar esse tema e mostrar que o espinossauro é um dos animais mais complexos da franquia. Mostraria que o espinossauro aegyptiacus não começou como um animal aquático, ele começou tendo hábitos mais terrestres e foi evoluindo aos poucos para a vida aquática ao decorrer do tempo. E isso até seria bom, porque como fãs a gente teria duas espécies diferentes de espinossauros dentro da franquia jurássica. Tanto a versão atual baseada nas pesquisas modernas quanto a versão antiga que era mais imponente em 2001. E é isso, galera, eu espero que tenha gostado do vídeo. A ideia ficou maluca, eu não nego, kkkk, mas né, já que a franquia adicionou híbridos e mutantes, eu decidi apelar também. Se algum dia a franquia quiser explorar esse tema, o que é pouco provável, kkk, eu vou achar ótimo. E na minha opinião vai deixar a franquia ainda mais rica. Enfim, com tudo isso eu me despeço, tenham uma boa noite, e fui.